Fala galerinha, beleza? Tranquilo, sossegado? Beleza? Vamos lá, mais uma questão, parte sobre a tabela periódica, as propriedades periódicas. Aí o bicho começa a pegar, hein? Porque se você não lembra da aula anterior, ferrou agora, hein? Então a gente precisa da aula anterior para classificar os elementos na tabela periódica, para agora determinar as suas propriedades. São várias propriedades, são raio, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, eletronegatividade, eletropositividade, caráter metálico, blá, 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 blá. Várias. Vamos citar as principais, sem muitas delongas, ok? Só que para determinar a tabela periódica, as propriedades das tabelas periódicas, ou da tabela periódica, nós temos que primeiro localizar o elemento. Então, esse ponto é o ponto crucial. Se você sabe localizar o elemento, você sabe as propriedades periódicas. Daí eu vou dar um resuminho para vocês bem bacana. Acompanhe comigo lá então. As propriedades periódicas estão diretamente ligadas ao período. Por isso são propriedades periódicas. São aquelas que se repetem periodicamente ao longo de um certo período. Período é a linha, certo? A horizontal, não a vertical, que é a família. Horizontal. Só que cada período tem um valor máximo e um valor mínimo. Só que esse valor máximo e esse valor mínimo vai caracterizar, entre aspas, a coluna. Então a gente vai associar a coluna e a família. Tudo bem? Agora, as principais propriedades periódicas são raio, energia de ionização, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade ou caráter metálico, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Volume não é tão importante assim. Essas são as principais, beleza? Vamos caracterizar a primeira aqui, ó. Uma das mais importantes. O raio atômico, que é o tamanho do átomo. Raio é a distância que vai do núcleo até a CV, camada de valência. E o raio tem tudo a ver com atração elétron-núcleo. Isso que eu queria que vocês dessem uma ideia. Aí vamos associar ao nosso dia a dia, né? Se você está atraído por alguém, diferente agora, a gente pode falar em qualquer uma das possibilidades. Se você está atraído por alguém, você quer estar longe dele ou próximo dessa pessoa? Próximo, né? Então o raio tem que ser menor. Quanto mais atração, mais próximo ele está. E mais próximo, menor o raio. Legal? Isso num período, que fique bem claro. Por isso que a gente está trabalhando as propriedades periódicas. Certo? Agora, as propriedades periódicas, esse raio está diretamente ligado com o elétron mais externo. Beleza? Ou seja, a camada de valência. Eu posso ter o raio atômico e o raio iônico. E é aí que eu queria que vocês dessem uma bela dividida aqui, ó. Por quê? Olha o lítio. Se você pegar o lítio, o número atômico dele é 3. Se você for fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s1. Ele tem um elétron na camada de valência. Então, o meu raio do lítio é 1,34. Só que agora ele está dando lítio mais, ó. O que é lítio mais? É ele perder esse elétron. Então, ele vai ficar 1s2. Ou seja, o número de camadas diminuiu. Se o número de camadas diminui, porque o lítio continua 3, certo? Então, o que aconteceu? Diminuiu o número de camadas. Se diminui o número de camadas, o que acontece com o raio? Ele diminui. Tudo bem? Então, sempre a camada de valência é o que vai me caracterizar o raio, maior ou menor. Então, se diminui o número de camadas, é porque diminui o espaçamento entre o núcleo e a eletrosfera. O que acontece com o raio? Diminui. Só que percebam que o número atômico permanece o mesmo. O número de elétrons diminuiu. Então, eu tenho mais prótons do que elétrons. Anote isso. Quanto mais prótons do que elétrons, maior a atração, menor o raio. E o oposto também ocorre. Quanto mais elétrons do que prótons, maior será a repulsão entre os elétrons e o raio vai ser maior. Guardaram isso? Vou repetir. Eu sei que você pode pausar e voltar, mas deixa eu repetir porque é importante. Quanto mais prótons do que elétrons eu tiver, maior será a atração, menor será o raio. Quanto mais elétrons do que prótons eu tiver, maior será a repulsão entre os elétrons e maior será o raio. Legal? Tranquilo, né? Então aqui no cátion, o raio vai ser menor do Li+, porque
ele tem mais prótons do que elétrons. Ele tem 3 prótons e 2 elétrons. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, a atração é maior, o raio tem que ser o quê? Menor. Olha o oxigênio agora, ó. O átomo de oxigênio tem um raio de 0,73. O oxigênio menos 2, ou seja, o ânion, ele recebeu 2 elétrons. Então ele vai ter quantos elétrons? 2 a mais. Então ele vai ter, porque o número atômico 8 não muda. Então ele vai ter mais elétrons do que prótons. Se o oxigênio menos 2, que é o ânion, tem mais elétrons do que prótons, a repulsão entre os elétrons será maior, o que resulta num raio maior. Ou você pode traduzir assim também. Entre cátion e seu átomo. O raio do cátion sempre é menor do que o seu átomo. O contrário do ânion. O raio do ânion sempre é maior do que o seu átomo. Ponto. Ou guarda pelo número maior ou menor de elétrons em relação ao número de prótons. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, a atração é maior, o raio é menor. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, a repulsão será maior, a repulsão será maior, o raio será maior. Legal? Legal, né? O raio atômico pode ser diretamente, né, trabalhado pelo raio-x do elemento e o raio será medido pela distância entre o núcleo e a eletrosfera. Só que entre dois átomos vizinhos, um vai ser a metade do outro. Então, quando você tem dois átomos assim, ó, ligados um com o outro, ó, certo? Pelo espectro de raio-x, que a gente determina isso, essa é a distância entre os dois núcleos, certo? Então, o meu raio vai ter que ser o quê? A distância sobre 2, que está aqui, ó. Tá ok? A variação do raio em uma família, ó, só para ter uma ideia, ó, o flúor e o cloro são da família 17, ó, antiga família 7A. Um está no segundo período e o outro está no terceiro período. Então, o que está acontecendo aqui? Quem é que vai ter raio maior? Lógico que é o cloro, né, professor? Parabéns para você. Por que o cloro tem um raio maior do que o do flúor? Eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, ó, 7 e 7. Ele tem 9 elétrons, 9 prótons. 17 elétrons, 17 prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons específico de cada um deles. Só que o número de camadas é maior. Então, como o flúor tem maior número de camadas, ele vai ter o maior raio. O cloro possui 3 camadas eletrônicas e o flúor só tem 2. Portanto, o cloro tem um raio maior do que o do flúor. Ponto. Beleza? Então, em uma família, a variação vai ser de cima para baixo, em qualquer família que se tiver da tabela periódica. Agora, a variação, né, no período, agora, deixa eu apagar isso aqui, em um período. Então, note que aqui está no segundo período e aqui está no segundo período. Então, o raio deles é menor, é igual, professor? Não. Um vai ter que ser maior ou menor que o outro. Agora, olha só, ambos estão no segundo período. Só que o flúor tem 9 prótons atraindo esses 7 elétrons. O nitrogênio tem 7 prótons atraindo esses... Desculpa, né? Aqui o flúor tem 7 elétrons e aqui ele tem 5 elétrons. Então, como o flúor tem maior atração, se ele tem maior atração, significa que o raio tem que ser o quê? Menor. Então, vamos lá, no período, olha o que está escrito ali, ó. A carga nuclear do flúor é maior do que a carga nuclear do nitrogênio, atraindo mais a eletrosfera. Beleza? Consequentemente, o nitrogênio será o quê? Maior do que o flúor. Então, o flúor será menor. Então, num período, como é que vai variar o raio? Quanto menor o número atômico, maior será o raio. E onde que estão os menores números atômicos na tabela periódica? Os menores estão do lado esquerdo. Então, o menor lado esquerdo terá o maior raio. Por isso que a variação na tabela periódica, o tamanho aumenta da direita para a esquerda. Se você analisar num contexto geral, seria isso, ó. Deixa eu só explicar de novo isso aqui para vocês, ó, que aqui está praticamente o resumo, ó. Nesse sentido, aumenta porque aumenta o número de camadas. Certo?
Se você pegar aqui o potássio, número atômico 19, e o Kr, número atômico 36, o potássio tem o menor número atômico. Se tem o menor número atômico, ele tem a menor atração eletronúcleo, portanto um raio maior. Então por isso que a variação do raio na tabela periódica vai variar como? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Se você quiser gravar também, ó, aqui eu vou ter o menor raio e aqui eu vou ter o maior raio. Essa disposição tem que estar na cabeça de vocês, porque se não tiver, você vai ter problemas na hora de analisar aonde que tem um raio maior, onde que tem um raio menor. Mas calma que eu já vou estar colocando para vocês um resuminho bem legal, ok? Aqui em termos de gráfico, como é que nós podemos visualizar, ó, certo? Ó, lítio, sódio, potássio, esses daqui são do grupo 1A, o grupo 1 da tabela periódica. Neônio, argônio, criptônio, xenônio são do grupo o quê? 18, família 8A, que é o que você pode observar aqui, ó. A família 1A sempre vai ter um raio maior do que a família 18. Certo? E a parte de baixo vai ter sempre um raio maior do que a parte de cima. Tranquilo? Energia ou potencial de ionização. Outra propriedade extremamente importante. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo neutro e isolado no estado gasoso para formar um cátion. Só que assim, como é que você arranca elétron? Ha! E o elétron vai embora? Se assustou? É para se assustar mesmo. Shazam! E o elétron vai embora. Bu! E o elétron vai embora. Ha! E o elétron vai... Não, você fornece energia. Você fornece, é um troca-troca. Já falei para vocês em algum momento aí nas aulas aí. É um troca-troca. Eu estou fornecendo. O átomo vai absorver essa energia para que o elétron vá embora. Olha o que acontece lá, ó. Eu tenho a energia que a gente chama de primeira energia de ionização, ó. Eu tenho esse elétron aqui, ó. Como é que eu arranco esse elétron aqui? Eu forneço energia e o elétron vai embora. Agora, olha, volta. Quantas camadas eu tenho? 1, 2, 3. Certo? Qual que é o raio? 3 camadas, ó. Esse raio. Agora, se eu forneço energia, o que acontece? Ó, forneci e o elétron foi embora. O que aconteceu com o meu raio? Diminuiu, ó. Porque ele se transformou no quê? Num cátion. Por isso que eu falei para vocês, todo cátion tem um raio menor do que o seu átomo neutro. E a remoção do primeiro elétron a gente chama de primeira energia de ionização. Beleza? Agora tem a segunda energia de ionização, a terceira energia de ionização. O que seria a segunda energia de ionização? A retirada de mais um elétron desse mesmo átomo. Só que nota um detalhe aqui, ó. O raio não diminuiu? O raio diminuiu, né? Se o raio diminuiu, é porque a atração foi o quê? Maior. Legal? Se a atração é maior, maior, maior ainda, é mais fácil ou mais difícil de arrancar esse elétron? Muito mais difícil. Então requer maior ou menor energia? Maior ainda. Então se a primeira energia de ionização eu gastei 10 quilocalorias, a segunda eu vou ter que gastar quanto? 20 quilocalorias, 100 quilocalorias. Eu não sei. Cada elemento tem uma particularidade ali que depois eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Agora, a remoção do segundo elétron, ó. Então olha só, presta atenção. Presta atenção, eu tenho 2 elétrons agora, ó. Primeira, opa, deixa eu colocar aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. Se eu colocar a primeira energia de ionização, eu tirei o elétron, ó. Só que se eu colocar mais energia, eu tiro o segundo elétron. Mas por que teve maior energia? Porque por mais que você tinha retirado apenas um elétron só, eu diminui o número de elétrons. O número de prótons sempre permanece o mesmo. Então o número de prótons é maior em relação ao número de elétrons, porque eu arranquei já um elétron. Consequentemente, se eu tenho mais prótons do que elétrons, a atração vai ser maior, por mais que a camada permaneça a mesma. Que eu tenho 2 elétrons ali, né? Eu só tirei um. Então o outro elétron permaneceu o mesmo, certo? Na mesma camada. Só que a camada foi atraída para o núcleo. Se ela foi atraída, é mais difícil de arrancar o próximo elétron. Por isso que a energia é muito superior à da primeira energia de ionização. Então, quanto menor for o átomo, maior será a energia ou potencial de ionização. Eu poderia fornecer a terceira energia, só que a terceira energia de ionização seria maior ainda para arrancar o próximo elétron. Então, por isso que o potencial de ionização varia contrariamente ao raio. Guardaram isso? O potencial ou energia de ionização, ele vai variar contrariamente ao raio. Então, se você gravou o raio que é a parte inferior esquerda, é o maior, e a parte superior
direita é o menor, agora você faz a seta no sentido contrário. É muito fácil de você memorizar as propriedades periódicas. Quem que vai ter o maior potencial de ionização? O hélio. Por que o hélio? Porque ele só tem uma camada e a atração eletronúcleo é muito grande. Certo? E ele já está estável, tem essa, né? Ele é um gás nobre, ele está estável. Então ele está estável e tem um raio pequeno. Consequentemente, é fácil ou difícil de arrancar elétron de quem está estável e tem um raio pequeno, muito difícil. Então por isso que ele tem o maior potencial de ionização. Legal, né? Eu posso mostrar para vocês aqui do magnésio, ó. Certo? Ó. A primeira energia de ionização do magnésio é 7,6 elétrons-volts. A segunda, ó, é o dobro. Só que a terceira, cara, é muitas vezes mais. Por que a terceira se tornou inviável? Porque o magnésio, a carga mais estável dele é o mais 2. Por quê? Porque se você fizer a configuração eletrônica do magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó. Se você arrancar esses 2 elétrons da camada de valência, que é o que vai ficar Mg mais 2, quantos elétrons ele fica na camada de valência? 8. Ou seja, ele está estável. E é fácil ou difícil de arrancar elétrons de quem está estável? É difícil, por isso que você precisa de muita energia. Por isso que o magnésio permanece com uma carga de mais 2, a mais estável. Por que a carga mais estável é mais 2? Porque ao perder 2 elétrons, ele adquiriu estabilidade e é mais difícil de você arrancar o elétron. Por quê? Porque o raio diminuiu e ele adquiriu estabilidade. Legal? Eu posso ter a terceira? Eu posso, mas para quê? Se eu já estou com ele estável em mais 2. O que acontece com outros elementos. Querem ver? Ó, o sódio. Por que a primeira energia de ionização é 493 e a segunda é 4.540? Porque o sódio, ele é mais um. Tirando um elétron, o seu raio diminuiu e ele adquiriu estabilidade. Para arrancar o segundo elétron dele, é inviável. Ó quanto de energia eu tenho que tirar. O magnésio é a mesma coisa. Ó. Eu tirei 2. Só que para tirar o terceiro, eu preciso de 7.730. É uma energia muito cavalar. Consequentemente, inviável. Olha o alumínio é mais 3. Por que o alumínio é mais 3? Porque para tirar o primeiro é fácil, o segundo é fácil, o terceiro já torna mais difícil, mas ainda sai. Só que o 11 é 11, o quarto é 11.600. É inviável essa energia. Tá ok? Aqui, graficamente falando, ó, os de maiores potenciais de ionizações em cada período é da família 18, antiga família 8A. E os de menores potenciais de ionizações, a família 1A, o grupo 1. Aqui, algumas questões. Só que já deixa eu falar para vocês o seguinte. Deixa eu falar para ti uma coisa. As propriedades periódicas, por enquanto, a gente vai ver 2. Raio e potencial de ionização. Depois a gente vai ver as outras. Tem que fazer devagar isso aqui porque é trabalhoso, tem muito problemas, você pode errar facilmente. Enfim, tem várias situações. Só que assim, indiferente qual propriedade você estará trabalhando, você vai ter que decorar essas variações. Raio, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ponto. Potencial ou afinidade eletrônica é o contrário, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Memorizadas essas duas? Se sim, legal. Depois eu faço um resumo para vocês. Só que, agora, pare tudo que estiver fazendo, para de olhar a vizinha lá que está tomando banho, certo? Para de comer, para de tudo. Mas continua respirando, tá? É o seguinte, toda e qualquer questão de tabela periódica, ou melhor, propriedades periódicas, que vão pesquisar, né, vão pedir para vocês quem tem maior, quem tem menor, é você montar uma tabela periódica na prova. Ah, vou ter que montar uma... Não, não é montar uma tabela, é fazer um retângulo. Um retângulo. Já vou mostrar para vocês. E como vocês têm mais ou menos noção agora da posição da tabela periódica dos elementos, fica mais fácil você resolver a questão. Porque eles não vão pedir elementos que estejam próximos um do outro. Geralmente um está aqui, outro está lá. Um está aqui, outro está lá. Então eles têm uma distância muito grande um do outro. Então fica fácil de você visualizar. Mas tem que colocar em uma tabela periódica. Querem ver essa questão aí? Ó? Abaixo são apresentadas as configurações eletrônicas de 4 átomos. Então, ó, terminou em P5, é da família 17, antiga 7A, halogênios e do segundo período. Terminou em S2, ó, família 2, antiga família 2A, metais alcalinos terrosos e do terceiro período. O elemento W terminou em P5, ó, desculpa, P3. Então é da família 15, antiga família 5A e do terceiro período. E o elemento Z
né? É a penúltima coluna, a última é dos gases nobres, então a penúltima só pode ser da 17, a antiga 7A, os halogênios, e do terceiro período. Ponto. Tá aqui, ó. Você sabe a família e o período. O que você vai fazer? Você vai colocar um retângulo aqui do lado, ó, bem mal e porcamente desenhado, certo? Agora você vai colocar os elementos, ó. Elemento X, primeiro, segundo e terceiro, certo? Ó, o elemento X é do grupo 17, segundo período, então o elemento X está mais ou menos aqui, ó. O elemento Y é da família 2 e do terceiro período, então o elemento Y está aqui, ó. O elemento W é da família 15 e do terceiro período, então ele está um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para cá, ó. Aqui você vai ter o W. E o elemento Z vai estar na família 17 também, embaixo do X, do lado do Z. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima para você dizer que está no mesmo período. Pronto, tá aí, ó. Essa é a lógica de você resolver uma questão da tabela periódica. Se você fizer isso, certeza que você vai acertar a questão. Se você não fizer isso, vai penar para resolver a questão. Agora lá, ó, sobre os átomos apresentados, assinale o que for correto. Item 1. O elemento Y pode adquirir configuração de gás nobre, ou seja, estável, se ganhar 2 elétrons. Vamos voltar aqui, ó. O elemento Y é da família 2. Família 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Qual que é a tendência que nós já vimos lá em ligações que tem 2 elétrons na camada de valência? É perder esses 2. E ele adquirir ao ganhar, não. Então, item 1 falso. Item 2. Não existe diferença de energia entre os subníveis 3s e 3... Oh, que ridículo! O diagrama de Linus Pauling está em ordem crescente. Tá. Então, o subnível 3s e 3p, o 3s é o de menor energia em relação ao 3p. O 3p é muito mais energético. Então, falso. Item 04. O raio atômico do elemento W é maior do que o raio do elemento Z. W e Z. Cadê o W e Z? Eu vou colocar em realce, ó. W e Z. Agora você tem que lembrar, como é que varia o raio na tabela periódica? Lembram? É para a esquerda e para baixo. Então, é para a esquerda. Então, o W vai ter que ter um raio o que? Maior. Então, ele fala que o raio do elemento W é maior do que o Z. É maior do que o Z? É maior do que o Z. Só isso? Só isso. Ah, professor, mas até chegar em só isso, eu demorei muito tempo, por isso que tem que treinar. É saber a posição S, P, D, F na tabela, rapidamente achar o período, que é a camada de valência, jogar num tabelão e depois embaixo você tendo as propriedades na cabeça, raio da direita para a esquerda, de cima para baixo, potencial de ionização da esquerda para a direita e de baixo para cima. Você mata qualquer questão, porque eles vão pedir em átomos elementos simples de serem cobrados. Ok? Item 08. A energia de ionização do elemento X é maior do que a energia de ionização do elemento Y. Deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Energia de ionização, como é que varia? Contrário do raio, professor. Beleza. Aqui, assim. Isso aqui é energia de ionização. De quem que ele está falando? X e Y. Então, só pegamos X e Y. X está aqui e Y está aqui. Como é que varia o potencial de ionização? O X vai ter que ser o maior. Certo? Ele fala que a energia de ionização do elemento X é maior do que a energia de ionização do elemento Y. Perfeitamente correto. 16. O elemento Z tem maior afinidade. O que é afinidade? Reter elétrons. Já vai ser a próxima propriedade periódica, que eu já falei para vocês. A afinidade eletrônica é quem tem afim de elétrons. Ou seja, a família 17 é a mais. Depois a 16 e assim por diante. A 17 e a de menor raio. Porque daí como o elétron está vindo próximo, o raio é pequeno, passando o elétron aqui, eu pego esse elétron. Agora se o elétron está lá na chincuncuia, o que acontece? Eu não consigo ver e não consigo pegar esse elétron. Então, um raio grande é mais difícil de ter o elétron, é mais fácil ele perder o elétron. Por isso que nós vamos ter a afinidade eletrônica e a eletropositividade. Uma ao contrário da outra.
Tudo bem? Então Z é o que tem a maior afinidade. Então tem que ser da família 17 e tem que ter o menor raio. Vamos lá? Então, ó, quem é que vai ter o menor raio de todos? É o X, que é o do grupo 17. Então, item falso. É o X é que tem a maior afinidade entre os átomos apresentados. Então essa é a lógica de você determinar, efetivar a parte sobre propriedades periódicas. Outra questãozinha? A classificação periódica dos elementos surgiu da necessidade de classificá-los de acordo com suas propriedades. Uma das propriedades periódicas é a energia de ionização. No quadro abaixo, ou a seguir, estão os valores da primeira energia de ionização de alguns elementos do segundo período da tabela periódica. Então, ó, boro, carbono, tá na ordem crescente já, ó. Aqui é número atômico 5, 6, 7, 8 e 9. Eu até já conheço essa questão, que eu já resolvi ela, mas vamos lá, ó. Contrariando a tendência geral, porque a energia de ionização varia assim, ó. Isto é a EA. Desculpa, energia de ionização, certo? Ou potencial de ionização. Da energia de ionização do nitrogênio é maior do que a primeira energia de ionização do átomo de oxigênio. Tal fato ocorre devido. O que ele está querendo dizer? Ó? A ordem crescente teria que ser essa. Só que está 801, 1086, 1400... Opa, aumentou. Só que depois diminuiu de novo. Ó. Por que aqui é maior e aqui é menor e depois volta a ser maior de novo? Aí nós temos um pequeno detalhe. Qual é o fato que isso está evidente? Como é que eu resolvo isso? Distribuição eletrônica. Ah, professor, eu não sei o número atômico, tem na tabela. Se eles não dão tabela periódica, você sabe mais ou menos a posição deles. Então você sabe com qual subnível está terminando. Certo? Ó, o flúor é o penúltimo, então tem que terminar em P5. Certo? Até vou colocar aqui, ó. Tem que terminar em P5. Aqui tem que terminar em P4. Aqui tem que terminar em P3. E é aí que nós matamos a charada, ó. O P3 é uma configuração eletrônica em que o seu subnível, até já citei lá em distribuição eletrônica, está pela metade. E quando o subnível estiver totalmente preenchido ou pela metade, ou seja, S2, S1, P3, P6, D5, D10, F7 e F14 são subníveis mais estáveis. Se eles são mais estáveis, é mais fácil ou mais difícil de arrancar o elétron dele? É mais difícil. Se é mais difícil, ele tem que ter uma energia maior. Então, por isso que se você olhar o gráfico de potencial de ionização, ele não é reto a subida do período. Ele é cheio de curvinhas retinhas, né? Aqueles degrauzinhos que vocês conhecem aí de matemática, sei lá, os gráficos de financeiro e assim por diante. Ele vai aumentando, vai diminuindo. Por quê? Por causa dessa estabilidade. Então, é o fato de o nitrogênio ser um elemento representativo. Todos são representativos. Todos terminam em P, ó, P2 e aqui é o P1. Certo? A configuração eletrônica do nitrogênio ser mais estável. Perfeitamente correto. Ao nitrogênio se apresentar no estado gasoso nas condições ambientes. O nitrogênio é gasoso, mas o oxigênio também é gasoso. Ao nitrogênio ocorrer na atmosfera na forma de molécula diatômica. O oxigênio e o flúor também estão na forma diatômica. E o nitrogênio ser um elemento de transição? Não, ele é um elemento representativo. Beleza, galera? Não saia daí que na sequência a gente vê as outras propriedades periódicas. Até mais. Tchau, tchau.